Olá, pessoal! Preparem seus fones porque hoje a gente vai embarcar em mais uma odisseia textual. Isso aí. E dessa vez, preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça na obra de Samuel Beckett. O Inominável. Um livro que, vamos combinar, né? Não é exatamente uma leitura de praia, mas com certeza vai dar o que falar. É verdade. Se você está pronto para desvendar os labirintos da mente humana e mergulhar fundo nas profundezas da linguagem, aperte os cintos. E com a gente. Em Muro Inominável, a gente se depara com um narrador, né, que está em uma busca incessante pela própria identidade. Ele questiona tudo, sabe? Quem ele é, onde ele está, qual o propósito da sua existência. E essa angústia, gente, essa angústia permeia toda a narrativa. Logo de cara, a gente já é apresentado essa busca, né? Com frases, por exemplo, como onde agora, quando agora, quem agora? Sem me perguntar isso. Como se a gente fosse jogado num turbilhão de pensamentos, sem nenhum ponto de referência. E o mais intrigante é que ele rejeita qualquer tentativa de definição. Ele se recusa a ser nomeado, a ser encaixado em categorias. A própria palavra eu parece um fardo para ele. É como se ele estivesse em constante fuga de si mesmo. Totalmente. E essa recusa em se identificar também se estende aos outros personagens, como o Mahud Olá, Malon. e o Worm. Fica a pergunta, né? Seriam eles entidades independentes? Ou apenas projeções da mente fragmentada do narrador? Essa ambiguidade é um dos elementos que torna a obra tão fascinante. Beckett nos lança em um labirinto mental, sabe? E nos convida a questionar a própria natureza da realidade. E por falar em labirinto, a linguagem e o inominável desempenham um papel crucial. O narrador, ele é compelido a falar, a narrar, mesmo sem saber o que dizer ou para quem. Exatamente. Ele afirma, inclusive, não me calarei nunca, nunca, É como se a linguagem fosse uma força que o domina. que o aprisiona. E é interessante observar como a linguagem que normalmente serve para quê? Para comunicar, para conectar. Aqui ela se torna um instrumento de tortura, de isolamento. O narrador se vê preso em um ciclo de repetições, de frases interrompidas, de digressões, que parecem não levar a lugar nenhum. É como se a própria linguagem o impedisse de encontrar as respostas que ele tanto busca. Sim, e essa sensação de aprisionamento é intensificada pela falta de um enredo tradicional, né, daquela progressão linear. A narrativa, ela se torna um fim em si mesma, uma tentativa desesperada de preencher o vazio, de dar algum sentido à existência. E a gente, como leitor, se vê imerso nesse fluxo de consciência, né, fragmentado, buscando um fio condutor, um sentido, uma lógica. Mas será que existe uma lógica nesse universo? É a grande questão. A obra de Beckett desafia as nossas expectativas, né? Nos tira da zona de conforto. E a descrição do mundo exterior também contribui para essa atmosfera de desolação, de isolamento. O narrador menciona luzes, ruídos, a possível presença de outros seres. Mas tudo descrito de forma vaga e imprecisa. Como se não conseguisse, de fato, aprender a realidade. Como se a realidade externa fosse tão fragmentada quanto a sua realidade interna. Exatamente. E essa fragmentação da realidade pode ser interpretada como um reflexo da condição humana no pós-guerra, né? A experiência traumática, a perda de sentido, o absurdo da violência, tudo isso se reflete na obra de Beckett. Sem dúvida. E o inominável, nesse sentido, pode ser visto como uma tentativa de dar voz, né, a essa angústia existencial, essa sensação de deslocamento, de alienação. Mas, em meio a todo esse caos, a gente também encontra momentos, né, de humor negro, de ironia, É verdade. que nos pegam de surpresa. O humor de Beckett é como um alívio cômico em meio à tragédia. Mas, ao mesmo tempo, ele intensifica a crítica, a ironia, a denúncia da condição humana. Ele usa o humor de forma inteligente, né? Nos fazendo rir e pensar ao mesmo tempo. E essa mistura de humor e desespero é o que torna a obra de Beckett tão singular, tão impactante. Concordo. O Inominável não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que nos transforma, que nos obriga a confrontar o absurdo da existência, a angústia da solidão, a busca incessante por sentido em um mundo aparentemente sem sentido. É isso. Para quem se aventurar nessa jornada desafiadora, preparem-se para uma experiência literária única. A leitura de Inominável, com certeza, vai deixar marcas profundas, expandindo os horizontes da sua experiência como leitor. E falando em marcas profundas, acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais a fundo essa questão da linguagem como prisão e inominável, né? O Beckett usa as repetições, as frases interrompidas, as digressões, para criar essa sensação de aprisionamento, de labirinto mental. É como se a linguagem, em vez de libertar o narrador, aprisionasse ainda mais nas dúvidas e angústias. A gente, como leitor, se sente quase sufocado por esse fluxo incessante de palavras. E essa sensação é ainda mais intensa, porque não há um desenvolvimento claro da narrativa, né? Uma progressão linear.
A história se desenrola de forma fragmentada, como se a gente fosse acompanhando os pensamentos do narrador em tempo real, sem nenhum filtro. É como se o próprio ato de narrar se tornasse a única ação possível para o inominável, né? É como se, ao falar, ele tentasse desesperadamente afirmar a sua existência, mesmo que essa existência seja permeada pela dúvida e pela incerteza. Exatamente. É como se a narrativa se tornasse um ato de resistência contra o vazio, contra o nada. E a linguagem nesse contexto assume um papel paradoxal. Ao mesmo tempo em que aprisiona o narrador, também lhe dá a possibilidade de se expressar, de se rebelar contra o silêncio absoluto. E essa relação do narrador com o silêncio é outro ponto que me chamou a atenção. Ele parece ansiar pelo silêncio como uma forma de escapar da angústia existencial, mas ao mesmo tempo teme o silêncio como se fosse a própria morte. É uma relação ambígua, sem dúvida. O silêncio representa tanto a paz quanto o aniquilamento. E essa ambiguidade se reflete em toda a obra de Beckett, que nos coloca diante de questões complexas, sem oferecer respostas fáceis. A gente fica sempre se perguntando, né? O que ele queria dizer com isso? O que ele queria transmitir com essa ou aquela passagem? Qual o significado por trás de cada palavra? Exato. E a descrição do mundo exterior fragmentada. E imprecisa também contribuir para essa atmosfera de incerteza, de desorientação. O narrador menciona luzes, ruídos, a possível presença de outros seres, mas tudo é descrito de forma vaga, como se ele não conseguisse distinguir o real do imaginário. O que você acha que o Beckett busca transmitir com essa descrição tão peculiar do mundo exterior? Seria apenas um reflexo da mente perturbada do narrador ou uma crítica à própria percepção humana da realidade? Eu acho que as duas coisas, né? A fragmentação da realidade externa é sem dúvida um reflexo da fragmentação interna do narrador, mas ao mesmo tempo o Beckett parece nos convidar a questionar nossa própria percepção do mundo, a duvidar daquilo que consideramos real e objetivo. É como se ele estivesse nos dizendo que a realidade é subjetiva, que cada um de nós constrói a sua própria versão do mundo. Exatamente. Esses trechos que a gente selecionou sobre as luzes, por exemplo, são muito interessantes. Elas aparecem e desaparecem, mudam de intensidade sem nenhuma lógica aparente. É como se o mundo exterior estivesse em constante mutação, escapando a qualquer tentativa de apreensão. É como se o narrador estivesse à deriva em um mar de incertezas, sem nenhuma bússola para guiá-lo. E a gente, como leitor, se sente um pouco como ele perdido nesse labirinto de palavras e sensações. Mas em meio a essa desorientação, a gente também encontra momentos de beleza singular, né? Na linguagem do Beckett. A forma como ele usa a repetição, por exemplo, criando ritmo e sonoridade é fascinante. Concordo. A linguagem do Beckett é crua, visceral, mas ao mesmo tempo muito poética. Ele consegue transformar a angústia e desespero em arte. E essa força poética é o que nos prende à narrativa, né? O que nos faz querer continuar lendo mesmo diante do desafio do desconforto. É como se a gente reconhecesse na voz do narrador algo da nossa própria angústia, da nossa própria busca por sentido. É como se ele estivesse dando voz aos nossos medos, às nossas inseguranças, mas de uma forma que nos faz querer enfrentá-los, em vez de fugir deles. Exatamente. E para além das questões existenciais, a obra do Beckett também nos faz refletir sobre o próprio ato da criação artística, né? A linguagem, a narrativa, a própria identidade do autor, tudo isso é questionado em O Inominável. É como se ele estivesse nos mostrando que a arte não precisa ser fácil, agradável ou ter respostas prontas. A arte pode ser um espaço de experimentação, de provocação, de questionamento. E O Inominável é um exemplo radical dessa experimentação, dessa subversão das formas tradicionais de narrativa. É uma obra que nos desafia, nos tira da zona de conforto, nos obriga a pensar de forma diferente. E apesar de ser uma obra tão radical, tão experimental, ela continua nos tocando profundamente, né? Nos fazendo questionar o que significa ser humano, o que significa existir em um mundo tão complexo e contraditório. É verdade. E a gente ainda vai explorar outros aspectos dessa obra fascinante na próxima parte do nosso Deep Dive. Mas antes de continuarmos, que tal uma pausa para reflexão? O que te impactou mais na leitura de O Inominável? Qual trecho, qual imagem, qual ideia ficou ecoando na sua mente? Compartilhe suas reflexões com a gente nos comentários. E para quem se interessou pela obra, vale lembrar que o link para download está disponível no primeiro comentário fixado. A gente volta já para desvendar mais alguns mistérios de O Inominável, até daqui a pouco. E voltamos para a nossa imersão em O Inominável, de Samuel Beckett. A gente estava falando, antes da pausa, sobre o impacto da obra, né? Como ela nos tira da zona de conforto e nos leva a questionar a própria realidade. E mesmo com toda a angústia, todo o desespero que a gente encontra na narrativa, tem um elemento que me fascina no Beckett. O humor negro é como se ele conseguisse encontrar humor nas situações mais absurdas, nas mais grotescas. É verdade. Tem horas que a gente se pega rindo em meio àquela densidade existencial toda, né? E esse humor, por mais negro que seja, acaba servindo como um respiro, um contraponto a toda a seriedade da obra. E o mais interessante é que esse humor não diminui a força da crítica social, nem da reflexão existencial que a obra tem. Pelo contrário, ele intensifica, mostrando o absurdo da condição humana de uma forma assim mais contundente. Eu lembro de um trecho que exemplifica bem esse humor beckettiano. Mahmoud
Conheci um médico que sustentava que o último suspiro do ponto de vista estritamente científico não poderia sair senão pelo ânus. É uma imagem grotesca, mas ao mesmo tempo engraçada, que nos faz pensar sobre a nossa própria mortalidade, de uma forma irônica e inesperada. Totalmente. É como se o Beckett estivesse nos dizendo, olha, a vida é uma tragédia, mas também é uma comédia. E às vezes a melhor forma de lidar com o trágico é rir dele. E por falar em tragédia e comédia, a relação do narrador com o próprio corpo também me chama a atenção. Ele questiona, né? A forma, a consistência, a própria materialidade do corpo. Como se estivesse tentando se definir, se delimitar, mas sem sucesso. Sim, ele usa termos como bola, ovo, cilindro para se descrever. O que reforça essa ideia de fragmentação, de indefinição. É como se o corpo, assim como a identidade, estivesse em constante mutação, escapando de qualquer tentativa de categorização. E essa indefinição física acaba se vertindo na indefinição mental, na busca incessante por uma identidade. É como se corpo e mente estivessem, assim, intrinsecamente ligados, formando um conjunto instável em constante transformação. E a linguagem, nesse contexto, se torna o único instrumento que o narrador possui para tentar dar forma a essa experiência, né? Caótica, fragmentada. A linguagem se torna sua única forma de resistência contra o silêncio absoluto, contra o nada. É verdade. O Inominável é uma obra que nos desafia a repensar a nossa relação com a linguagem, com a identidade, com o próprio significado da existência. É uma obra que nos tira da zona de conforto, nos confronta com o absurdo, mas ao mesmo tempo nos oferece momentos de beleza singular, de poesia crua, visceral. É uma obra que exige do leitor atenção, paciência, uma disposição para se entregar ao fluxo da narrativa, sem buscar respostas fáceis, soluções prontas. É isso. E para quem se interessou por essa jornada literária desafiadora e instigante, o link para download de O Inominável está disponível no primeiro comentário fixado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar o seu like. A Odisseia Textual continua, explorando as mais diversas obras literárias, desvendando seus mistérios, suas belezas, suas complexidades. Até a próxima. Até.